Irmãos, amada igreja, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no culto de ensino, né? Já essa é a quarta-feira. Algum tempo atrás eu dei um estudo a respeito de todos os livros do Antigo Testamento, no que realmente, para qual finalidade eles foram escritos e com seus temas. É o estudo dos livros das Escrituras Sagradas, o estudo da Bíblia, dos livros, de Gênesis, Apocalipse. Volto a dizer, um tempo atrás eu dei de Gênesis a Malaquias, e agora, desde da quarta-feira anterior até hoje, eu estou dando todas as quartas, e hoje nós estamos findando. Hoje nós estaremos falando sobre os propósitos e temas do livro de 1 João, 2 João, 3 João, o livro de Judas e finalizando o livro de Apocalipse, também conhecido por muitos como o livro da Revelação. Mas antes nós vamos louvar a Deus com o louvor 523. Cristo, a fonte escondida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluias! Glórias a Deus. Santo é o teu nome, meu Deus. Glória, glória, glória.
Aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Aleluia! A fonte escondida. Na verdade, se nós pararmos e observarmos, essa fonte, ela não está escondida, né? É o homem que na verdade não a quer. Porque ela está aí para todos. Ela está na forma de livro, ela está na forma dos servos e servas de Deus pregando o Evangelho, dentro das igrejas, fora das igrejas, em tantos lugares. Mas a fonte de água, ela está aí, diante de nós, Deus querendo falar ao seu povo. É por isso que o Senhor, ele fala na palavra dele: quando ouvires a voz do seu Senhor, não endureçais o vosso coração. Só que lamentavelmente o homem hoje, ele tem endurecido o coração dele para não ouvir ao Senhor, para não beber dessa fonte. Mas volto a dizer, ela não está escondida. É o homem que não quer saciar a sua sede. É igual aquela mulher samaritana que o Senhor falou para ela: se tu souberes quem está te dando, quem está te oferecendo essa água, tu beberias e jamais haveria de vir a sentir sede novamente. Porque o Senhor é a verdadeira fonte. Não existe outra água, não existe outra fonte que não seja o Senhor. Só que hoje, lamentavelmente, estão dando uma outra água, um outro tipo de água para o homem beber. E o homem está sendo contaminado com uma água não boa, mas uma água poluída. Uma água poluída pelo mundo, uma água poluída pela sabedoria humana. Mas o Senhor, ele não quer nos dar uma água com sabedoria do homem. Ele quer nos dar uma água com a sua própria sabedoria. É por isso que ele diz na palavra dele que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Porque pode cair, Manoel. Então, nós temos que beber da água do Senhor. Porque a água do Senhor, ela é única. Ela não tem nada que a contamine. Ela não tem o dedo do homem. Ela não tem algo que venha proceder do homem. Apesar da palavra ser escrita por mãos humanas, mas toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada, influenciada pelo Senhor através do seu Espírito. E nesse estudo que nós temos trazido aqui todas as quarta-feiras, volto a dizer, sendo hoje a última quarta-feira, o último estudo dessa base, no que diz respeito a propósito e temas dos livros, eu trouxe 2 textos base. Um está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, que diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se fizesse vã. E também está ali no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, quando o apóstolo Paulo, da forma como ele fala em 1 Coríntios, ele fala a igreja de Gálatas, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anatema. Uma coisa que me chama a atenção, no transcorrer dessa semana, eu vi algumas pessoas dizendo, na minha opinião de leigo, me perdoem, porque eu não sou sabedor de nada, eu tenho que aprender ainda muita coisa, até que eu venha dar meu último fôlego de vida, ou até que eu venha ser levado pelo Senhor no arrebatamento pessoal, ou no arrebatamento conjunto, coletivo, junto com a sua igreja. Eu tenho muito que aprender. Seria muito bom se todos pensassem dessa forma, porque Deus não vai dar o conhecimento
100% para o homem. Porque o homem já com conhecimento limitado, ele já está querendo ser Deus, está querendo de brincar de ser Deus, querendo ser mais do que um, do que o outro. Imagina se Deus desse o conhecimento 100% para o homem. Meu Deus, o próprio homem rebaixaria Deus. Mas Deus sabe, Deus conhece o coração do homem. E Deus sabe que o homem seria capaz de fazer isso. Por isso que o Senhor não deu. E eu tenho visto nos últimos dias as pessoas dizendo que a cruz é símbolo de maldição. Meu Deus, quando eu escutei de algumas pessoas dizendo que a cruz é símbolo de maldição, muito me entristeceu meu coração. Porque no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 38, o Senhor mesmo diz que aquele que quiser vir após mim, que carregue a sua própria cruz. Será que o Senhor estaria mandando eu e você que nós passássemos o resto de nossa vida carregando uma maldição? Quando o homem diz que a cruz de Cristo ela é maldita, então o Senhor manda eu ser um maldito carregando uma maldição. O próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui, aonde eu acabei de recitar no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, que o Senhor não o chamou para batizar. Eu friso bem, apesar de Paulo ter batizado 2 famílias, mas ele mesmo diz porque a meta de Paulo não era batizar, a meta de Paulo era pregar o evangelho, era abrir igrejas, era evangelizar, era falar da cruz de Cristo, a ponto de ele falar isso nisso que ele próprio escreve. Ele diz que o Senhor não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada. Veja bem, Paulo, após a sua conversão, ele passou todo o resto da sua vida falando da cruz. Será que Paulo passou o resto da sua vida falando de maldição? Será que Paulo nos ensinou uma maldição? Meu Deus, como o homem pode abrir a sua boca e falar que a cruz simboliza a maldição? Meu Deus, então todos nós somos malditos, porque foi na cruz do Calvário que eu e você, que está me vendo pelo vídeo, que está aqui dentro da minha casa, nesse ponto de pregação, todos nós fomos salvos por uma maldição. Meu Deus do céu, tudo bem, a cruz hoje ela está vazia? Sim, mas ela simboliza algo muito forte para mim e para você. Porque foi na cruz que nós conquistamos o direito de morar no céu. Foi na cruz que nós conquistamos o direito de ser salvos em Cristo Jesus, porque foi na cruz que ele morreu. E nós só conquistamos o direito de ter vida em Cristo no momento que Cristo morre e após 3 dias a sua ressurreição. A cruz ela não é maldição, a cruz foi um local de vitória do homem. Meu Deus, tanta gente falando tanta coisa que só a graça. Mas vamos lá para o livro de 1 João. Qual foi verdadeiramente o propósito do livro de 1 João, 2 João, 3 João, o livro de Judas e o livro do Apocalipse? Quais são os verdadeiros e reais propósitos? E qual é o tema desses 5 livros? O livro de 1 João. Nessa carta, João apontou que alguém é ou não filho de Deus. Não existe meio termo. Ele também enfatizou claramente que se alguém é filho de Deus, isso ficará evidente no comportamento natural dessa pessoa. Olha só o que João ele fala. João escreve esse livro de 1 João para mostrar ao homem que nós somos criatura de Deus, sim, mas enquanto nós não aceitamos a Cristo, somos apenas criatura. Passamos a ser chamados de filhos a partir do momento que o aceitamos. E muitas das vezes, mesmo tendo o aceitado, também não somos enxergados ou olhados pelo mundo como filhos de Deus. Porque na maioria das vezes o crente ele não dá um bom testemunho do que verdadeiramente é ser filho de Deus. Não tem o seu comportamento digno de um filho de Deus. É isso que o apóstolo João ele está falando aqui no livro de 1 João. Qual é o tema desse livro?
Qual é o propósito? É reafirmar a humanidade e a divindade de Cristo e instruir os crentes na caminhada cristã. Esse é o propósito do livro de 1 João. Reafirmar a humanidade e a divindade de Cristo, ou seja, mostrar ao mundo que o próprio Deus, na figura do seu Filho, deixou o seu trono, veio, e mesmo aqui na terra, ele não era somente homem, mas ele também era o próprio Deus, porque no próprio livro que João escreveu, ali no Evangelho de João, ele diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o Verbo estava com Deus, Filho, o Verbo era Deus, o próprio Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, ele saiu do seu trono e se configurou na figura humana. Ele mesmo na qualidade de homem, mesmo na qualidade de ser humano, ele tinha o seu momento humano, ele tinha o seu corpo físico aos olhos humanos, ele era homem, ele era um ser humano, com todas as deficiências que nós seres humanos temos. Ele sentiu medo, ele se sentiu forte, ele padeceu dores, ele se sentiu só, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi traído, ele sentiu frio, ele sentiu necessidade de tantas coisas, porém diferente de nós, ele não pecou, ele não veio do pecado. Por isso ele mesmo na figura humana, ele era Deus, porque se ele viesse através de um ato pessoal, sexual entre José e Maria, ele já não seria Deus, seria apenas homem. Por ele ter vindo por inspiração do Espírito Santo, como a sua palavra assim foi escrita, por isso mesmo na qualidade de homem, ser humano na face da terra, ele era 100% Deus. Meu Deus, essa é a finalidade do livro de 1 João, mostrar o homem, a humanidade de Jesus Cristo e a sua divindade, e instruir os crentes na caminhada cristã, ou seja, mostrar aos crentes que eles têm que ser igual a Jesus na terra quando homem. O apóstolo Paulo, uma vez convertido, ele seguiu os mesmos atributos de Deus na figura do seu Filho Jesus. Ele deu o mesmo testemunho que Jesus Cristo deu, a ponto dele dizer: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. Já não mais vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. Será que o crente hoje no século 21, ele pode abrir a boca e falar a mesma coisa que Paulo falou? Não! Nenhum de nós hoje podemos ter autoridade suficiente para abrir a boca para dizer o que Paulo falou. Eu sou imitador de Cristo, já não mais vivo eu em mim, mas Cristo vive. A igreja do século 21 hoje, ela não tem capacidade humana, moral, espiritual para repetir as mesmas palavras de Paulo. Até porque a igreja do século 21, ela está só a graça. Ela já não é mais do Senhor, ela pertence ao homem. As duas igrejas, tanto a igreja construída por mãos humanas, como a própria igreja criada pelas mãos do homem, pelas mãos de Deus. Porque hoje o homem bate no peito e diz que a construção de ferro, de pedra, de areia, cimento, construída por ele, que dá-se o nome de igreja, ele bate no peito dizendo que é a igreja dele. E nós vemos a igreja hoje criada pelas mãos de Deus. Eu também vejo que ela já não é mais do Senhor. Ou ela é de si própria, ou ela também pertence ao homem. Porque eu vejo hoje homens defendendo homens. Eu vejo homens protegendo homens. Eu vejo homens lutando por homens. Mas eu não vejo homens defendendo a palavra. Eu não vejo homens protegendo o Senhor. Eu não vejo homens buscando estar na frente para que o Senhor não padeça. Meu Deus! Qual é o tema desse livro? Andar na luz,
A família de Deus, verdade e erro, Deus é amor, Deus é vida. Andar na luz, será que na verdade nós temos andado na luz? A palavra de Deus, ela diz que nós somos luz deste mundo. Será que verdadeiramente nós temos, que tipo de luz nós temos levado para quem nos vê? Nós vemos um mundo totalmente nas trevas, mas será que nós temos nos preocupado em iluminar este mundo com o brilho do Espírito Santo de Deus? A família de Deus, será que nós temos olhado para a família de Deus? Quem é na verdade a família de Deus? O próprio Jesus falou: a minha família é aquela que faz a vontade de Deus. Você pode até estar dentro da igreja, mas você não é família de Deus. Você pode estar 10, 15, 20 anos, você pode ter nascido num berço evangélico, mas isso não quer dizer que você é filho de Deus ou família de Deus. Não! Você só é filho de Deus, você só é família de Deus se você fizer a vontade de Deus. Aí sim você faz parte da família de Deus. Aí você é enxergado por Deus como seu filho. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não fizer a vontade de Deus, você é apenas uma mera criatura, como aqueles que estão fora da igreja. Verdade e erro. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas me convém fazer? O próprio apóstolo Paulo, ele diz: o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Qual o bem que nós temos feito? Praticamente nenhum. Somente no dia de hoje, vou te fazer uma pergunta, você que está me vendo pelo áudio, perdão, você que está me vendo pelo vídeo, somente no dia de hoje, esta quarta-feira, dia 14 de agosto do ano de 2019, em que momento no dia de hoje você fez o bem para alguém? Em que momento no dia de hoje você emprestou seu colo para alguém, você emprestou seu ombro para alguém, você estendeu as mãos para o caído, você emprestou suas lágrimas para quem não tinha mais lágrimas para chorar? Em que momento, nesta quarta-feira, nesse dia de hoje, você pegou o seu aparelho eletrônico chamado celular, o seu aparelho eletrônico chamado computador, e você enviou para alguém uma mensagem, incentivando alguém a continuar a caminhada, instruindo alguém dentro da palavra de Deus, ou dizendo para alguém que o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, confortando um coração entristecido, trazendo alegria a um coração entristecido? Qual foi o momento de hoje que você fez o bem para alguém? Meu Deus! Deus é amor, Deus é vida. Deus é amor, mas cuidado, Ele também é fogo consumidor. Deus é vida? Sim, e Ele diz na palavra dele: é Ele quem dá vida, é Ele quem lança no leito de enfermidade, e é Ele quem tira a vida. E aí, você tem vida em quem? Em si próprio? Ou você tem vida em Deus? Porque o Senhor diz na palavra dele: aquele que perder a sua vida por Ele, achá-la-á. Como está a sua vida para com Deus? Quais são as benfeitorias que você tem feito para a casa de Deus, para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para a família de Deus, para os necessitados, para as viúvas? O que eu tenho feito, o que você tem feito, o que nós temos feito? Meu Deus! Livro de 2 João. Nessa carta, João aponta que o verdadeiro amor cristão envolve mais do que apenas sentimentos emocionais. Meu Deus! Está fundamentado no que é verdadeiro. João também alertou sobre falsos mestres, aconselhando os crentes a não recebê-los. É algo muito sério. Nessa carta, João aponta que o verdadeiro amor cristão envolve mais do que apenas sentimentos emocionais. Sentimento emocional é o que mais se sente dentro da igreja. É engraçado, dificilmente você vê um crente dentro da igreja mostrando, revelando o amor de Cristo.
Você vê o crente dentro da igreja mostrando, revelando um amor emocional através de muitos louvores que tocam não no coração do homem, mas no emocional do homem. Porque, veja bem, o emocional é algo momentâneo. O amor de Cristo, ele não passa, ele é permanente. Você está dentro da igreja, você é tocado pelo Espírito Santo, você chora, você se desmancha, acabou o culto, você sai de dentro da igreja e aquele amor permanece, aquela lágrima, ela permanece. Não é somente naquele período de 1h30 ou 2 horas que vem a ser dentro da casa de Deus, não. Isso é o amor emocional, é o amor de 4 paredes, um teto e um punhado de cadeiras. Porque o amor de Jesus Cristo, na verdade, é o amor que aonde você for, você enxerga para o seu irmão, você enxerga a sua irmã, e você simplesmente chora, você quer abraçá-lo, independente de que igreja aquele irmão ou aquela irmã venha a ser. Mesmo que não seja da sua igreja, mesmo que possivelmente você não o conheça, mas no sentido contrário da tua caminhada, você vê que está vindo um irmão, uma irmã com uma Bíblia embaixo do braço. Se você não conhecer, mas qual o tipo de amor que você passa para esse irmão ou para essa irmã? Meu Deus! Está fundamentado no que é verdadeiro. O amor de Cristo, ele é verdadeiro, ele não é emocional, ou seja, ele não é falso. João também alertou sobre falsos mestres, aconselhando os crentes a não recebê-los. Meu Deus! Falsos mestres, falsos profetas. Quem são os falsos mestres? Quem são os falsos profetas? Perdoe-me, tá? São os falsos pastores. E se tem um falso pastor, automaticamente tem uma falsa igreja. E se tem um falso pastor e tem uma falsa igreja, automaticamente tem um montão, me perdoem, tem dezenas de centenas de milhares de ignorantes que lhes dão ouvido. Mas sabe por que lhes dão ouvido? Porque, como diz ali no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, parte A, o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O homem hoje já não quer mais ouvir Deus, uma coisa que eu falo sempre. O homem hoje, a mulher hoje, o cristão hoje quer ouvir o homem. Por isso está pagando um preço muito alto. Por isso o mundo se encontra do jeito que está. Porque se o homem hoje, se a igreja do Senhor, se o crente, se o cristão desse mais ouvidos a Deus, esse mundo estaria um pouco melhor. Qual é o propósito desse livro? Enfatizar a verdade e o amor entre os crentes e alertá-los contra os falsos mestres. Veja bem, enfatizar a verdade e o amor entre os crentes é o que eu acabei de dizer ainda há pouco aqui. Muitas das vezes, você não gosta nem do crente que é da sua própria igreja, onde você congrega. É uma coisa que eu costumo dizer, já falei uma vez não, perdão, já falei várias vezes. Deus criou um planeta, Deus não criou uma cozinha. Uma vez me indagaram, pastor, eu não entendi, agora explica. Sim, é porque na cozinha existem as panelinhas. Só porque fulano está na panelinha de lá, você não fala com ele, porque ciclano está na outra panelinha, você não gosta, e assim se alastra, uma bola de neve dentro da igreja. Os crentes dentro da sua própria igreja não se amam. Não se amam. Então, se eu não amo aquele que faz parte da mesma congregação que no qual eu digo amar a Deus, louvar e adorar a Deus naquele domingo ou num culto semanal, como eu posso amar outro que não é da congregação no qual eu não congrego? Perdão, me perdoe, hipócritas. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam, mas se você for lá no livro de Mateus capítulo 23, vá lá ver quantas vezes o Senhor chama a igreja de hipócrita. Vá lá ver no livro de Mateus capítulo 23, por quantas vezes o Senhor chama os falsos profetas de fariseus e hipócritas. Inúmeras vezes. Porque já lá atrás era dessa forma, e hoje está pior ainda. Mas como está pior, pastor? Realmente está pior, porque no próprio livro de Mateus o Senhor diz
que ele, naquele grande dia ele vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que o presente século. E me perdoe, a igreja está nesse século. Ela faz parte desse século. E lamentavelmente, a massa esmagadora da igreja está aderida ao sistema. Estão a maioria abraçados, andando de mão dadas com o sistema. E alertá-los contra os falsos profetas, contra os falsos mestres. Está aqui, propósito, enfatizar a verdade e o amor entre os crentes e alertá-los contra os falsos mestres. Foi com este propósito, vejam bem, o livro de 2 João foi escrito com este propósito. É muito sério. Qual é o tema? Verdade, amor e falsos mestres. Falsos mestres. Não vou nem repetir. 3 João. João escreveu esta carta, 3 João, veja bem, para elogiar Gaio, um irmão na fé, pela hospitalidade que demonstrava aos missionários do Evangelho. Muitas das vezes, você quer ser um missionário, mas você não tem condições de ir. É uma coisa que eu falo para minha esposa. Minha filha, nós somos um casal de missionários. Eu sou o pastor Augusto, ela é a missionária Neire. Nós somos um casal de pastores e nós somos um casal de missionários. Mesmo nós não indo, nós somos um casal de missionários. Porque nós recebemos os domésticos da fé dentro da nossa casa. Isso é uma das formas de fazer missão. Lá no Antigo Testamento, tinha uma mulher que ela chegou a comentar com o marido dela. Vejo que sempre aquele homem passa aqui, é um homem de Deus. Eu vou construir um quartinho para ele, vou botar ali uma caminha, vou botar uma cabeceirazinha ali, vou botar uma janela, e toda vez que ele passar aqui, cansado da sua viagem, de tanto dia e de volta, onde ele possa vir a descansar. Aquela mulher, ela praticou missões, porque ela recebia sempre que aquele homem de Deus passava pelaquela cidade, ela sempre abria as portas para ele. Um homem enviado por Deus, um profeta que Deus enviava para pregar o Evangelho. E aquela mulher não podia ir, mas ela recebia o profeta de Deus. Ela recebia o homem de Deus. Qual foi o dia que você abriu a porta da tua casa para receber um necessitado? Para acolher um necessitado ou uma necessitada? Qual foi o dia que você dividiu o pouco que você até nem tem para você e para sua família, mas você dividiu com alguém, abrindo as portas da sua casa? Meu Deus! Esse é um dos propósitos do livro de 3 João. João escreveu esta carta para elogiar Gaio, um irmão na fé, pela hospitalidade que demonstrava aos missionários do Evangelho. Gaio, ele tinha isso no coração. Ele não podia ir, mas ele foi instruído por um homem que só a graça. Ele foi instruído por Paulo. E Paulo instruiu muita gente. Um dos mimos dele foi o jovem pastor Timóteo. Mas ele também foi mestre de muitos outros. E ele tinha um carinho muito grande por Gaio. Porque Gaio tinha no coração a hospitalidade de receber os necessitados, de receber os missionários, de receber os enviados. Qual foi o propósito de elogiar Gaio por sua hospitalidade e denunciar as ações de Diótrefes? Elogiar. Quando eu e você praticamos a caridade, tu não tem ideia do efeito que isso surte no céu. Você não tem ideia do efeito que a tua caridade, sem interesse, mas você tem que fazer a caridade com a tua mão direita e não permitir que a tua mão esquerda veja. Você tem que fazer por amor a Cristo.
Quando você faz caridade, quando você abre as portas da sua casa para ser hospitaleiro, você não tem ideia do efeito que isso causa no céu. Do efeito maravilhoso, alegre e feliz que causa no coração do Senhor. Temas: hospitalidade e orgulho. Porque Diótrefes, ele era um homem muito orgulhoso. Ele não queria nem saber, ele não estava nem aí. Soberbo, orgulhoso. Enquanto Gaio achava graça aos olhos de Deus, Diótrefes não achava graça aos olhos do Senhor. Quem você é? Você é Gaio ou você é Diótrefes? O livro de Judas. O livro de Judas foca na grande apostasia ou o esfriamento da fé que acontecerá na terra antes do retorno de Jesus Cristo. Olha só, hein? Judas foca na grande apostasia ou esfriamento da fé que acontecerá na terra antes do retorno de Jesus Cristo. O homem já não mais terá fé em Cristo. Porque o anticristo, antes do retorno de Jesus, presta atenção no que eu vou falar. Antes do retorno de Jesus, antes do arrebatamento da igreja, haverá o governo do anticristo. Do homem enviado por Satanás para implantar nesta terra o governo de Satanás. O homem haverá de deixar de ter fé em Cristo, passará a ter fé no homem, porque com a permissão de Deus, este anticristo, que no momento colocando o seu governo na face da terra, ele vai trazer paz ao mundo, uma falsa paz, vai saciar a fome do planeta, e a própria palavra de Deus, ela diz, que pelo crente, por motivo do crente se tornar apóstata, o anticristo vai enganar até os escolhidos. Porque hoje, basta um homem, fazendo qualquer coisa dentro da igreja, já é algo maravilhoso. Como se realmente alguma coisa venha estar sendo acontecido, venha estar sendo feito. Hoje são coisas, milagres falsos milagres, da mesma forma como os falsos profetas. Há uns anos atrás, eu fui num congresso, lá no Clube de Olaria, no bairro de Olaria, aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. Foi eu, na época, um presbítero, que hoje é um pastor, hoje o pastor Reinaldo, eu o consagrei a pastor, é um homem de Deus, tenho um carinho muito grande por esse jovem pastor. E nós fomos lá nesse congresso, lá no Clube de Olaria, há muitos anos, cerca de uns 10 anos atrás. E dentro do ginásio tinha um telão, muitas cadeiras, pregações, acho que, se não me falha a memória, foi de 2 a 3 pregações, pessoas que foram chamadas para ministrar a palavra. E após tudo aquilo, começaram-se as encenações, falsos milagres, naquilo que forjaram sendo um púlpito. E tinha alguns homens lá que não concordaram com aquilo que estava sendo feito ali. E começaram a vasculhar de canto e puderam ver que tudo aquilo ali que estava fazendo, que o homem, dizendo ser um milagre, nada mais passava de mágica. Mas o homem era tão ligeiro naquilo que ele fazia, que as pessoas que o estavam vendo, que o estavam observando, estavam tão fascinados com tantos, tirando cânceres, botando caroços para fora de corpo, todas essas coisas, as pessoas estavam tão maravilhadas, que as pessoas nem observaram que aquilo ali não passava de passe de mágica. E aquele homem ali, aqueles homens que não estavam achando correto, estavam vendo coisas mirabolantes ali, que começaram a observar de longe e viram que aquilo ali era falcatrua. Aqueles homens ali mostraram que aquele homem estava mentindo.
E aquele homem, ele foi denunciado ali naquele congresso. Foi mostrado o seu erro, foi mostrado o seu pecado. E aquele homem saiu dali daquele congresso totalmente humilhado, porque ele não fazia nada de milagre, era apenas mágica. Ou como em algumas igrejas, pessoas contratadas, vejam bem, pessoas contratadas recebem dinheiro para dizer dentro da igreja que foram curadas. Entram em cadeira de rodas, mas pessoas que andam, que não tem nada de paralisia, mas receberam dinheiro para entrar dentro de uma igreja, numa cadeira de roda, e um suposto falso profeta lá na frente faz a oração, a pessoa levanta, larga a muleta. Pessoas que enxergam, mas dizem serem cegas e jogam óculos fora. Falsos milagres, mágicas, falsos profetas. Porque hoje está muito, mas muito difícil mesmo do Senhor fazer milagre nesta terra. Porque os filhos de Deus são muito poucos. E aqueles, voltam a dizer, nem todos que estão dentro da igreja, a própria palavra de Deus, ela diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Opa! Só herdarão o reino dos céus os filhos, a família. Propósito do livro de Judas: alertar os crentes contra os falsos mestres e incentivá-los a permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Veja bem, não são as minhas palavras. Na verdade, o livro de Judas, ele foi escrito com este propósito. Apesar de ser o menor livro das Escrituras Sagradas da Bíblia, só tem um capítulo, mas é um capítulo muito enfático, que fala muito forte. Ele foi escrito para alertar os crentes contra os falsos mestres. Mas mesmo tendo apenas um capítulo, mesmo sendo o menor livro da Bíblia, quando os homens hoje abrem esse livro, eles vão arrumar um lugar para colocar a prosperidade. Mas em nenhum momento vai falar do falso profeta, do falso ensino, da falsa palavra dentro da igreja. Tema: falsos mestres, rebelião contra Deus. Vou falar uma coisa para você, não foi somente lá atrás que o homem preferiu o homem e crucificou o Filho de Deus, não. Principalmente nos dias de hoje. Porque veja bem, lá atrás não tinha 7 bilhões e meio de pessoas na face da terra. Era algo bem menor. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de seres humanos na face da terra. Poucos são os cristãos que creem verdadeiramente no Senhor. A cada 10 dentro de uma igreja hoje, apenas dois, me perdoem pelos números, a cada 10 crentes hoje dentro da igreja, apenas 2 são fiéis a Jesus. Os outros 8 são fiéis ao homem. Então isso é uma rebelião contra Deus. Não foi só lá atrás que se rebelaram contra o Senhor. Não foi somente lá atrás que entregaram o Senhor para ser crucificado. No dia de hoje, a igreja. Por isso que os homens hoje dizem que a cruz é a maldição. Porque hoje o homem, hoje dentro da igreja, está levando Jesus Cristo diariamente à cruz. Apocalipse. Nesse livro o apóstolo João escreveu que nós temos que aprender sobre o retorno de Jesus Cristo à terra, assim como os eventos que precedem este climático momento. Mas quando se fala do livro de Apocalipse, meu Deus, poucos são aqueles homens que eu conheço que pregam sobre o livro de Apocalipse. Poucos são os homens que eu vejo falar sobre o que está para acontecer. Muito poucos. O livro de Apocalipse não interessa para ninguém. Porque o livro do Apocalipse fala sobre o povo ficar. Fala sobre as 7 cartas à igreja da Ásia.
5 foram reprovadas, apenas 2 foram aprovadas. O livro do Apocalipse fala sobre os 7 selos. Após abrir o 7º selo, toca-se a primeira trombeta. Após tocar a 7ª trombeta, aí começa a primeira das 7 taças da ira de Deus. Então não é vantagem hoje dentro da igreja falar sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse aborda muito sobre o inferno, aborda muito sobre o diabo, aborda muito sobre o anticristo, aborda muito sobre o dragão. Então não é vantagem falar. Para que eu vou falar sobre o Apocalipse nada dentro da igreja? Eu vou falar sobre o livro de Salmos, eu vou falar sobre o livro de João, eu vou falar sobre o capítulo 37 do livro de Ezequiel, sobre o vale dos ossos secos. Vamos profetizar. Meu Deus, eu quero falar muito sobre os mergulhos de Naamã, sobre a vasilha, que não vai faltar nada na tua casa. É sobre isso que os homens querem falar. É sobre essas propósito do livro de Apocalipse: incentivar os crentes a permanecerem fiéis a Jesus Cristo e dar-lhes a esperança de que serão vitoriosos no final. Incentivar os crentes a permanecerem fiéis a Jesus Cristo. Volto a dizer, temos que defender o nosso pastor, sim, mas primeiro vamos defender esta palavra, porque eu sou um pastor, eu não posso dar salvação às minhas ovelhas, mas esta palavra pode, porque eu sou tão falho quanto as minhas ovelhas são. Minhas ovelhas é uma forma de pronúncia, tá? Até porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Deus, nem eu me pertenço, eu sou apenas administrador desse corpo aqui, ó. E se eu não fizer bom uso também desse corpo, eu também vou para o espaço. Então o propósito é incentivar os crentes a permanecerem fiéis a Jesus Cristo. É isso que o livro do Apocalipse ele retrata. Esse é o propósito. Incentivar os homens, incentivar as mulheres, incentivar a igreja a estar fiel a Jesus, independente daquilo que está acontecendo ou daquilo que estará para acontecer. E dar-lhes a esperança de que serão vitoriosos no final se permanecerem fiéis ao Senhor. Mas eu vejo que a igreja hoje não está sendo fiel ao Senhor, está sendo fiel ao homem. Qual é o tema? Soberania de Deus, retorno de Jesus Cristo, fidelidade do povo de Deus, julgamento e esperança. Pastor, a palavra de Deus ela diz que nós não podemos julgar para não sermos julgados. Aí que você se engana. Tudo bem, eu não posso julgar como homem, porque eu também serei julgado como homem. Mas no livro de João capítulo 7, no verso 24 diz que não julguemos segundo a aparência, mas que julguemos segundo a reta justiça. Que justiça eu e você temos feito? Que justiça você tem feito? Que justiça eu tenho feito? Que justiça nós temos feito? Volto a dizer, o que nós temos feito com esta palavra? O que nós temos feito com o nosso chamado? O que nós temos feito com o nosso ministério? Hoje, na parte da tarde, aqui na sala da minha casa, eu trouxe uma mensagem falando a respeito de ministérios e as suas finalidades. O diácono, presbítero, bispo, missionário, evangelista, pastor, obreiro, ovelha. O que nós temos feito com aquilo que foi colocado nas nossas mãos? O Senhor mesmo fala na palavra dele, olha só, aquilo que vier à tua mão para fazer, faça com alegria. Ou seja, faça com sabedoria. Não com a tua sabedoria, mas faça com a sabedoria de Deus. Porque eu particularmente não sei abraçar. Particularmente eu não sei emprestar meu colo. Particularmente eu não sei emprestar meu ombro. Particularmente eu não sei emprestar minhas lágrimas. Particularmente eu, como homem, não sei fazer nada. Até porque eu sou falho como você é. Mas como eu costumo dizer, tem um ser que habita dentro de mim, que sabe muito bem emprestar o colo.
que sabe muito bem emprestar o ombro, que sabe muito bem emprestar as lágrimas, que sabe muito bem estender as mãos, que sabe abraçar, que sabe olhar para você e dizer: olha, eu te amo em Cristo Jesus. E esse ser se chama Espírito Santo. E se eu não faço isso, se você não faz isso, se nós não fazemos isso, é como o jovem pastor Tiago diz: a fé sem obras ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Não existe amor no meu coração se eu não fizer nem tão pouco no teu. Eu sou um homem vazio, você é uma mulher, um homem vazio. Nós somos vazios de Cristo. É uma coisa que eu costumo dizer: a igreja do século XXI, ela está lotada, abarrotada de gente. Mas e aí? Está vazia de Deus. Porque o que você mais vê dentro das igrejas são brigas internas, contendas, dissensões, uns querendo ser mais do que os outros. Quando Jesus, mesmo na qualidade de homem, sendo também Deus, ele não procurou mostrar para o homem quem ele era. Deus, eu sou o cara, eu tenho que ser servido por vocês. Não, ele se diminuiu e serviu. Se ele deu esse exemplo, como homem, sendo ele cheio do Espírito Santo, por que eu e você não podemos tomar essa decisão também? Por que nós não podemos fazer também? Meu Deus. Amor, aquele louvor mais perto de ti, que número é, amor? 187. Na verdade, os livros bíblicos, eles foram escritos para isso, com esse propósito. Não o que os homens têm feito hoje. A liturgia bíblica está muito diferente das liturgias das igrejas. Hoje você vê algo mecanizado, como se fosse robótico, né? Entrou dentro da igreja, lógico, reverência a Deus, dobre o seu joelho, ore a Deus, peça perdão a Ele pelos seus erros do dia, peça a Ele para que Ele possa colocar o verdadeiro louvor e perfeito louvor nos seus lábios, a verdadeira e perfeita adoração, e que Ele possa receber como aroma suave até suas santas narinas. Mas a partir do momento que o homem levanta do joelho, aí começa a robótica. Não muda, por incrível que pareça. Eu já observei isso, já até comentei com a minha esposa. Não muda. 3 louvores da harpa, uma palavra devocional, algumas poucas oportunidades, 15 minutos para a palavra. Dá-se oportunidade para gato, cachorro, papagaio, periquito. Vários irmãos. E nas oportunidades as pessoas acham que elas foram convidadas para pregar. Não, apenas para dar uma saudação. Mas querem usar um tempo que só a graça. E quando não, posso cantar um louvorzinho? Meu Deus. Tudo robotizado, tudo mecanizado. Direção humana. Não é direção de Deus. Será que Deus quer isso para a sua igreja? Será que todos os cultos é isso que Deus programou para a sua igreja? Não é não. Aí chega o momento da palavra. É só prosperidade. É só vitória. É só conquista. O mundo de cabeça para baixo. Todo mundo de pernas para o ar. Morrendo inúmeras pessoas diariamente, em tudo quanto é lugar. Só aqui na minha cidade, no transcorrer dessa semana, de segunda-feira até hoje, que é quarta-feira. Olha só, 4 jovens foram mortos por balas perdidas. Só aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. E uma delas, hoje, uma jovem, menina, indo para a igreja, com seu bebê no colo. Ela levou um tiro, acho que no peito, porque o filho dela também sofreu um arranhão da mesma bala na perna. Ela estava indo para a igreja.
Aí muitos vão perguntar, mas por que Deus permitiu? Ué. Aí muitos estão pregando conquistas, estão pregando vitórias. Aí uma pergunta eu te faço, que vitória que a igreja do século XXI está tendo? Onde está a conquista da igreja do século XXI? A igreja não está tendo vitória. A igreja está tendo bens materiais. Qual a conquista que a igreja está tendo? Nenhuma. É o mundo quem está conquistando a igreja. Porque eu não vejo a igreja conquistar nada. Meu Deus. É só prosperidade. É só prosperidade. É só conquista. É só vitória. É só campanhas em cima de campanhas. Acabam com uma campanha, já enfiam outra. É igual um pastor amigo meu, ele falou algo interessante. Eu tenho um carinho muito grande por esse pastor. Eu não vou dizer o nome dele não. Lá na igreja dele, ele falou que algum tempo atrás solicitaram dele uma sugestão para uma campanha. E ele chegou e falou assim, bota o nome da campanha, Raça de Víboras. E as pessoas questionaram ele, que isso, pastor? Como é que eu vou botar? Ué, todo mundo só quer campanha de vitória. Mas não quer a palavra. Põe aí, raça de víboras. Mas quem hoje quer ser chamado dessa forma? Ninguém quer. Meu Deus. A igreja foi para o espaço. Mas não adianta. Não vai haver mais conserto. Não adianta. Nem o próprio Cristo vai endireitar a sua igreja. Porque a cura que o Senhor quer dar à sua igreja é na alma. Mas essa cura a igreja não quer. Porque quando a igreja for curada na alma, ela tem que dizer não a este mundo. Ela tem que andar na contramão deste mundo. Mas a igreja não quer andar na contramão desse mundo. A igreja não quer dizer não a esse mundo. Lamentavelmente a igreja quer andar lado a lado com este mundo. Porque esse mundo dentro da igreja dá ibope. Esse mundo dentro da igreja gera dinheiro. E os falsos profetas, os falsos líderes, os pastores do século XXI da igreja moderna enriquecem. Enquanto você, bobo, você, boba, que dá ouvido a esses lobos vorazes, da mesma forma que o apóstolo Paulo assim os chama, você cada vez com menos e o seu líder cada vez com mais. Meu Deus. Volto a dizer, não estou dizendo que você vai deixar de ouvir o homem, mas comece a dar mais ouvido a Deus através da sua palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Eu não preciso participar de uma campanha para ser abençoado. Eu não preciso participar de uma campanha para ser curado. Eu não preciso participar de uma campanha para que Deus haja dentro da minha casa. Basta eu dar ouvido a esta palavra e crer que tudo que está escrito aqui dentro é meu por herança. Vamos louvar ao Senhor com o último canto. E eu termino aqui. o estudo que fala a respeito dos propósitos dos livros bíblicos. Para a próxima quarta-feira, no transcorrer da semana, possivelmente no sábado, como tem culto aqui de louvor e adoração, na responsabilidade de minha esposa, missionária nele, pode ser que eu já tenha, o Senhor já tenha me revelado qual será o próximo estudo da próxima quarta-feira. Vamos louvar o louvor 187, mais perto de ti, meu Deus. Aleluias.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia! Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Que o Senhor possa proporcionar a vocês um ótimo final de semana. Que o Senhor possa conceder os desejos do vosso coração. Mas que Ele não venha lhe dar aquilo que você tanto almeja, mas aquilo que provém do coração dele. Porque possivelmente pode ser que aquilo que você deseja venha te tirar da presença do Senhor. Porque é o que a gente mais vê nos dias de hoje. O homem almeja tanta coisa. Aí quando certa coisa chega na mão dele, ele já não ora mais, já não louva, já não faz mais nada, já não lê a Bíblia, porque aquilo chegou na mão do abençoado ou da abençoada. Então que o Senhor possa te dar aquilo que na concepção dele, como Deus Santo, Criador dos céus e da terra, seja melhor para mim e seja melhor para você. Porque aquilo que é melhor para Deus, para mim e para a tua vida, vai fazer com que continuemos na presença dele. Amém? Um grande beijo no teu coração. Shalom Adonai.